o Samir, o Levon mostraram alguns aspectos assim de uma importância fundamental na visão panorâmica que nós precisamos ter da medicina do sono. Que isso que sempre foi, essa fragmentação, que sempre foi a causa dos resultados de insucesso. Então você fala para mim assim, a cirurgia tem um trabalho que é um dos mais citados na literatura otorrinolaringológica. O índice de sucesso da cirurgia da ovulopalatoflaringoplastia, em 1996, um artigo do Aaron Sher, que ele fez uma revisão de uma época toda que ninguém sabia nem fazer topodiagnóstico, nada disso, era 40%. Então, essa visão deturpada, é uma visão natural das coisas que começam de uma maneira que se descobre, uma grandiosidade de uma doença que nós sabemos que tem dimensões infindas, né? Então, tudo isso aí é um aprendizado. A visão sistêmica, a visão da via respiratória, a visão da condição neurológica, psiquiátrica, endócrina, funcional, quer dizer, desse indivíduo, é uma coisa que tem que ser avaliada por todos nós. Quer dizer, e muitas vezes eu preciso reeducar esse paciente depois de um tratamento cirúrgico. Eu não posso tratar um paciente só do ponto de vista tópico. Esse paciente tem que ser tratado como um todo. Entende? Essa visão que não é... Aquele otorrino que, como eu, começou a fazer uma úvula lupada, tirar um pedacinho da úvula, achando que estava fazendo um negócio, ele aprendeu que não era assim. Ele aprendeu que ele tinha que... Os insucessos dele foram levando a isso. E isso é a grandiosidade desse momento aqui, por exemplo, que nós estamos vendo que nasce no Brasil todo um processo evolutivo que está acontecendo no mundo inteiro. Quando a gente fala em doenças da medicina do sono, a gente tem que ver que na literatura mundial, na arte, na religião, já era motivo de conhecimento. Quer dizer, só que ninguém sabia que existia um nasofibro que ia mostrar uma via aérea colapsada e tudo isso. Quer dizer, e esse fantasma está descrito na Lady Macbeth, está descrito nos livros de vários autores, as histórias de sonolentos da literatura inglesa. E isso tudo vem assim num crescente, quer dizer, levou séculos e séculos e séculos sem a gente nunca saber o que a gente estava tratando, o que a gente estava vendo. E nós vamos ver que temos hoje uma imensidão de coisas. Nós falamos aqui de distúrbios respiratórios do sono como sendo uma das prevalências fundamentais nesses problemas. Mas a insônia é mais preponderante ainda. O nosso mundo moderno faz com que nós tenhamos mais insônia. Os nossos ancestrais dormiam com a galinha e acordavam com o galo. Quer dizer, hoje os nossos jovens dormem cada vez menos. Quer dizer, eles estão sofrendo todo um processo de privação do sono, que vai ter repercussões, que vai pagar caro por isso, que vai levar alterações metabólicas importantes nessa geração. E isso tudo, além das outras síndromes, que fazem parte já de um quadro mais neurológico e de medicamentoso e de outros fatores, mas prevalentemente o que existe de mais importante dentro dos distúrbios do sono é a insônia e os distúrbios respiratórios. Isso não tem dúvida nenhuma. Existem os diagnósticos de exceção, que nós vamos ter com outras condições, mas a nossa população está cada vez essas estatísticas estão... Quando eu lembro da primeira estatística do grupo de Minnesota sobre a apneia do sono, 4% nos homens, 2% na mulher, isso não existe, isso é muito mais, é 30%. Quer dizer, nós sabemos que a população em São Paulo já tem estatísticas sobre isso, mostrando que realmente... Eu gosto muito desse autor. Se vocês puderem ler o livro do Pérez Lavie, um neurofisiologista israelita, ele tem essa frase dele é fantástica.
Eu sempre falo isso, porque eu digo sempre, como com uma síndrome, com sintomas tão óbvios, quer dizer, o cara que está dormindo ali, roncando para burro, quer dizer, com o sono interrompido, parando de interromper, no dia seguinte acordando sonolento. Como é que esse cara, como é que você não teve essa aula? Hein, Mário? Você teve essa aula? Não, entende? Como é que aqueles professores brilhantes que nós tivemos não nos ensinaram isso? A Leila também não teve, entende? Vocês são da mesma turma, pô, né? Então você vê só, quer dizer, isso tudo é uma coisa histórica. Por quê? Porque eles falam assim, poxa, será que descobriram uma doença nova? Aí você vai rever a literatura, você vai encontrar tanta coisa e vai ver que realmente em 53 o Azerinsky olhou para um olho, viu que o olho estava batendo quando estava dormindo, aí falou para o professor dele falou, isso aqui é um sono, sono, movimentos oculares é uma fase do sono, descobriram o sono REM. Aí, 53, pô, no ano que se descobriu o DNA, quer dizer, poxa, foi outro dia, para mim, né? Faz outro dia. Mas a verdade é essa. Então você fala assim, é uma doença nova? Não é uma doença nova. Então está na história, só que a gente era ignorante. Antigamente, a primeira cirurgia feita para tratar uma obstrução respiratória num comatoso obeso, foi uma traqueotomia. O cara estava em coma, rapaz. Lá na Alemanha o cara fez a traqueotomia, não tem mais jeito, esse cara vai morrer, vamos fazer a traqueotomia. No dia seguinte o cara levantou, acordou, saiu do coma com uma traqueotomia porque ele começou a respirar e ventilar porque ele tinha uma obstrução na via aérea superior. Foi a primeira cirurgia bem sucedida. Vamos fazer traqueotomia em todos os gordinhos? Vamos embora, né, Mário? Vamos fazer. Então é isso aí, quer dizer, isso aí nós já sabemos disso. Quem é que começou isso? O professor César Timoiara, que você conheceu bem, foi teu professor de fisiologia. Ele foi o primeiro professor no Brasil a falar, a estudar os estudos do controle neural do metabolismo nos mecanismos do sono da vigília. Ele foi o primeiro mestre em 1970. Nós já estávamos formados há quanto tempo, hein? Então você vê, isso aí é recente, que o Instituto do Sono foi um dos centros que se organizou em São Paulo. Hoje nós temos inúmeros laboratórios do sono, se criou a Sociedade Brasileira do Sono. E, de repente, o que aconteceu? A Sociedade Brasileira do Sono era um grupo de neurologistas, pneumologistas, né? E, de repente, os otorrinos começaram a se meter a besta. Começaram a querer tirar pedaço de úvula, fazer alguma coisa ali para curar ronco. E se descobriu que os otorrinos também estavam... Daí deu uma briga danada. Entende? Eu fui um pivô dessas brigas, entende? Porque eu fui o coordenador do departamento criei na Sociedade Brasileira de Otorrino. Por quê? Eu queria aprender sono, só isso. E os neurologistas não queriam me ensinar. Viu, William? Teve um neurologista que participou do primeiro curso que eu organizei na Sociedade Brasileira de Otorrino sobre polissonografia. Como é que a Sociedade Brasileira de Otorrino vai oferecer um curso para otorrino fazer polissonografia? Foi uma briga, rapaz. Só que a sociedade foi se organizando, nós fomos organizando uma coisa ou outra e conseguimos, então, convidar. Eu queria sentar na mesa com o neurologista, com o pneumo, com outras especialidades, para poder exatamente mostrar o que eu faço, escutar o que você faz, o que você faz. Entende? Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando trazer links que possam nos ajudar a tratar melhor do nosso paciente. Quer dizer, então, organizando, você vê, isso aí em 2006, faz nem 10 anos. Pô, quer dizer, a gente já estava começando a organizar as coisas. Criamos vários cursos, em cursos internacionais, criamos o primeiro curso de polissonografia e vamos vendo que em 2000, estamos no 4º ano agora do título, quando nós conseguimos então sentar com os colegas da pneumo, da neuro e da psiquiatria
para organizar um programa comum. Foi difícil chegarmos juntos a esse ponto de criarmos uma área de atuação dentro da Associação Médica Brasileira para que nós pudéssemos criar residências, fellows em medicina do sono. E hoje nós temos os fellows, né? Hoje nós temos fellowship em medicina do sono em várias áreas dessas especialidades. A cardiologia, a clínica médica estão se integrando também nesse aspecto, né? E nós temos já formação. Mas imaginem vocês que ainda a grande pleiade de profissionais que se candidata são otorrinolaringologistas, você vê? Quer dizer, nós precisamos de mais gente entrando nisso aí para exatamente aumentar essa condição. Vejam vocês que estatísticas mostram muito bem, aqui em São Paulo, o que são as deficiências, os distúrbios do sono na população, quer dizer, 63% pelo menos tem uma queixa. A insônia é ainda o fator dominante, mas os roncos são muito frequentes. Quer dizer, na medicina do tráfego, nós vamos ver aqui mais dados sobre exatamente esses problemas de acidentes, a dificuldade. Nós tivemos tentando estudar isso com nossos colegas da medicina do tráfego, e tem trabalhos mostrando muito. Nos Estados Unidos, você sabe que eles sabem fazer trabalho em termos financeiros, quer dizer, quanto é que custa isso, né? Quer dizer, o que mais, em termos de bilhões de dólares, o que causava mais acidentes eram os problemas do cinto de segurança e do álcool, mas a apneia do sono representou um número enorme nesse trabalho do grupo de Harvard, entende? Isso está bem documentado nesses trabalhos, porque é realmente uma condição que pode levar a esse aumento da incidência de acidentes cada vez maior, entende? Então, você vê que esses estados de vigília, essa condição do sono, da condição que vai levando a essa deterioração da qualidade de vida dos nossos pacientes, tem um contínuo, quer dizer, é esse contínuo que você tem que pegar desde a criança, porque você pode fazer a profilaxia da apneia do sono, né? Através do tratamento adequado de uma criança, vendo a criança não só como aquela questão do aumento das amígdalas adenóides, mas a face dessa criança, a origem, a face do pai dessa criança, da mãe, da origem que ela vai ter genética de deformidade facial, tudo isso tem muita importância. Quer dizer, você vai ver que isso tem um contínuo que vai do ronco primário até a apneia grave, passando por esses distúrbios respiratórios do sono, quer dizer, que vai criar exatamente essa limitação da passagem do ar pela via aérea, produzida por um aumento de tecidos, pelo colapso de tecidos, pela alteração das partes esqueléticas. Tudo isso vai ser importante. E aí você vai ter todos aqueles sintomas que já foram muito bem colocados aqui, na qual a sonolência excessiva diurna é um dado extremamente importante e prejudicial e causador de toda essa alteração desses pacientes. Quer dizer, isso altera toda a condição de atividade profissional, de vigília, de sensação de estar absolutamente desperto, de ter boa memória, e aquele processo degenerativo da qualidade intelectual do indivíduo, que vai se demonstrando gradativamente com depressão e cefaleias matinais e sintomas localizados na via aérea superior, mas principalmente a parte comportamental, que vai ser acompanhada, na grande maioria das vezes, por alterações somáticas, cardiovasculares, neurológicas, metabólicas, enfim. É uma doença que hoje nos preocupa extremamente, porque as comorbidades estão, então, exatamente aí. Todo esse quadro que nós vemos com frequência, e também, muitas vezes, a questão da insônia, que depois o doutor William vai falar um pouco mais sobre isso, quer dizer. Mas a verdade é que o ronco é o nosso marcador inicial, é um marcador importante que a gente tem que levar em consideração. Já é um problema médico, não é só um problema social, já causa problemas de alterações hemodinâmicas importantes dos nossos pacientes,
E tem que ser qualificado não só como um problema. Antigamente você vai, o ronco depende do ouvido do outro. Depende, sim, lógico. Mas tem que se considerar que o ronco já representa uma condição médica, que precisa ser tratado de acordo com a sua intensidade. A proporção da intensidade, até nisso, a proporção da intensidade do ronco com os índices de apneia, há. Então, hoje até nós lemos um trabalho que está falando o contrário, mas a maioria dos trabalhos fala que quanto maior a intensidade do ronco, maior o índice de apneia desses pacientes. Então você vê que essa região, quer dizer, quem nunca teve um pai que nunca, isso dizia o Vinícius, mas a verdade é a seguinte, olha aí, não está correndo aqui, ó, viu? Está sem som, não tem som. Ele dá cada roncada que o molequinho pula logo, quer ver? Então, o outro é que sofre. Então, são problemas conjugais seríssimos. Eu tenho muita história para contar. Eu vou escrever um livro só sobre histórias do ronco. O cara que foi demitido da empresa. Olha esse menininho aqui. Ele já tinha sido operado das amígdalas e adenoide. Ele está fazendo uma polissonografia. Olha como ele respira. Já operado de amígdala e adenoide. Só para você ter uma ideia. Olha o esforço dele. É uma coisa assim que você... traumatizante, quer dizer, tem estatísticas sobre isso, fala toda a questão da apneia na criança como um fator assim de perturbação da evolução dessa criança e com um quadro muitas vezes diferente do adulto. A criança não tem sonolência, a criança é hiperativa, mas aquela criança que não presta atenção em nada, que não vai bem na escola, que tem toda uma agressividade muitas vezes pela irritabilidade que ela tem devido exatamente a um sono ruim, quer dizer, ou gordinho como dorme gostoso, quer dizer, tudo isso aí vai levando, essas alterações metabólicas que acontecem no ronco, na apneia, que levam à obesidade, e tudo vai produzindo todo um quadro clínico que tem realmente uma evolução que, se não for tratado adequadamente, esse indivíduo vai passar a vida inteira tomando comprimido para hipertensão, está tentando curar um problema que podia ter sido evitado numa determinada época da vida dele. Quer dizer, então, vocês veem, esse estudo já foi mostrado aqui, que a população de São Paulo tem um índice hoje acima de 5 de índice de apneia de 32%, quer dizer, cada vez mais nós vemos a obesidade aumentando, quer dizer, faz parte do tratamento, quer dizer, nós temos os vícios secundários que vão aumentar o edema da via aérea superior, quer dizer, nós temos a ingestão de um relaxante maravilhoso, que chama-se álcool, mas que leva a um colapso maior da via aérea superior, as medicações que acabam levando, os quadros obstrutivos respiratórios com a respiração oral que joga a língua para trás, quer dizer, todo esse quadro nós temos assim, temos que ter uma investigação adequada nas nossas clínicas, perguntando sobre a condição da vida desses indivíduos, e um dos exames mais simples que tem é o teste da sonolência, do teste Epworth. Você sentado e lendo, de 0 a 3, sentado e lendo, assistindo televisão, se ele fizer mais de 10 pontos, peça um exame do sono. Isso você faz, o paciente faz em 1 minuto isso, quer dizer, entende? Quer dizer, são 8 dados que já te chamam a atenção, muito simples, para você fazer uma avaliação inicial da sonolência que ele pode ter, quer dizer, e com isso ele vai ter notas que vão... Aqui já são questionários de qualidade de vida. Hoje a gente está tentando, inclusive, comparar os índices de apneia das polissonografias com os índices de qualidade de vida que são talvez os mais importantes que a gente tem que levar em consideração. Porque quem não tem qualidade de vida, vou dizer, é um M. Entende?
Então, aí você vê nossos questionários para avaliar a via aérea superior, precisa avaliar a via aérea superior. Você não pode prescrever um CPAP, nada para esse paciente, se você não saber como é que está o nariz dele, palato, a base da língua, toda a região da via aérea superior, que é a região colapsável que ele tem. A nasofibra é fundamental, os estudos do sono, hoje facilitando os exames através da monitorização domiciliar, estudos às vezes de estudos cefalométricos, quando a gente tem dúvidas, quando aqueles reposicionamentos de mandíbula, posteriorizado, hoje essas radiografias a gente pede muito pouco, mas tem que pedir quando existe exatamente e os problemas de acidente de trabalho, as recomendações que nós fazemos comportamentais para os pacientes, para manter uma atividade física, cuidado com a alimentação à noite, evitar fumo e álcool à noite, eventualmente hoje muita gente vai roncar um pouquinho mais, quer dizer, tudo isso aí é de grande importância. Entende? E cuidar exatamente das funções respiratórias, do emagrecimento, da atividade física, e são medidas iniciais, ninguém faz nada sem primeiro orientar comportamentalmente os pacientes, quer dizer, e a higiene do sono, a posição do paciente, 30% das apneias são apneias de posição. Quer dizer, se você conseguir manter uma posição não supina, de lateralização, você já está melhorando o teu paciente. Hoje existem aparelhos para você colocar, não precisa botar aquela bolinha de tênis nas costas, que aquilo ninguém aguenta, mas é uma coisa que tem que ser feita sempre, entende? Então, com isso, nós vamos melhorar o sono, vamos melhorar os índices de apneia e esse paciente vai conseguir ter realmente uma condição melhor de qualidade de vida. Viu? Isso aqui é a nossa clínica lá no núcleo do sono, núcleo de otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço e medicina do sono de São Paulo, juntamente com o núcleo de medicina sistêmica. Nós temos uma equipe com o Levon, comigo, com o Nelson Colombini, com a doutora Leila, minha esposa, que é também, você vê até na oftalmologia, o glaucoma hoje está aí, entende? Hoje tinha um colega que vinha aqui e que está interessadíssimo em estudar o glaucoma na apneia do sono, mas sabe que ele teve que ir correndo para a cirurgia, porque ele recebeu um paciente com glaucoma agudo, agora de tarde, e ligou para nós, dizendo, oh, infelizmente tem que operar um cara agora, que eu não sei se ele tem apneia do sono, mas ele tem que resolver o problema do glaucoma dele. Então você vê que a fonoaudióloga tem que estar presente, equipe de clínico, de crânio-maxilo, a especialista em bucomaxilo, na ortodontia facial. Nós já produzimos algumas obras nessa área para exatamente estimular a classe médica e todos nós a estudar um pouquinho mais desse problema que é tão complexo. Entende?